Oi galera, estamos aqui para iniciar mais uma videoaula do professor Cristiano Herrera. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje vamos estar falando sobre a representação dos movimentos em circuitos pneumáticos. Então, comandos básicos mais comuns, os esquemas dos circuitos pneumáticos, eles vão ser suficientes para montagem e manutenção. Quando os procedimentos de comando são um pouco mais complexos e a gente deve reparar instalações essas de maior envergadura, é de grande ajuda para o técnico dispor dos esquemas de comando e as sequências do circuito. Os trabalhos de montagem e reparação de falhas podem ficar comprometidos se os esquemas estiverem confusos ou pouco confiáveis. Então, para elaborar os esquemas de comando e sequências, a gente precisa conhecer as possibilidades e quais são os procedimentos normais de representação dos mesmos. Através de um exemplo, eu vou tentar mostrar para vocês quais são as possibilidades de representação mais utilizadas. Então aqui, se a gente for ver, nós temos duas esteiras transportadoras e a gente vai estar transferindo as caixas que estão vindo de uma esteira para uma outra esteira. Então, no nosso caso aqui, nós temos um cilindro que vamos chamar de cilindro A e um segundo cilindro aqui que nós vamos chamar de cilindro B. Então, a sequência da máquina vai ser, quando chega uma caixa aqui no final da esteira, o cilindro avança empurrando a caixa para cima, o segundo cilindro empurra a caixa e joga para a esteira transportadora que vai continuar correndo dentro da fábrica. Para entendermos melhor, vamos estipular aqui uma sequência cronológica desta máquina. Então, o primeiro passo seria o cilindro A avançar, elevando o pacote. Aí o cilindro B avança, empurra o pacote, transferindo para a segunda esteira. No caso da nossa máquina, nós vamos adotar que o cilindro A retorna, ou seja, ele desce. Só após ele ter descido é que o cilindro B recua. Poderiam ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo? Poderiam, mas no caso específico vamos adotar desta forma. Então o cilindro A desce primeiro e só depois o cilindro B recua. Tem várias maneiras de representarmos essa sequência cronológica desta máquina. A primeira delas seria em forma de uma tabela. Se a gente construísse uma tabela, a gente pode colocar aqui nas colunas, qual é o movimento, cilindro A e cilindro B. Então, o primeiro movimento seria o quê? O cilindro A avança e o cilindro B permanece parado. Qual é o segundo movimento da máquina? O cilindro A permanece avançado, e o cilindro B avança, empurrando para a segunda esteira. Terceiro movimento seria o quê? O retorno do cilindro A e o cilindro B fica esperando. Após o retorno do cilindro A, qual seria o próximo passo? Então, próximo passo, o cilindro A fica parado e o cilindro B retorna, terminando o processo da máquina. Isso aqui é uma representação através de uma tabela. O mais usual é a representação em forma algébrica. A representação em forma algébrica, a gente vai utilizar letras maiúsculas para representar os atuadores, enquanto os sinais algébricos vão representar o movimento. No caso, o sinal positivo vai representar avanço e o sinal negativo, retorno do cilindro. Então, no caso da nossa máquina, o cilindro A avança, então seria A mais. Qual é o próximo passo? O cilindro B avança empurrando o pacote para outra esteira. Próximo passo, o primeiro cilindro retorna e o segundo cilindro retorna. Então a sequência seria A mais, B mais, A menos, B menos. Essa é a representação mais utilizada. Temos também uma representação gráfica através do diagrama de movimentos. Através do diagrama de movimentos existem dois tipos bastante usuais.
primeiro deles é o que a gente chama de diagrama trajeto-passo. O diagrama trajeto-passo é uma sequência de operação de um elemento de trabalho, levando-se ao diagrama a indicação do movimento, independência de cada passo considerado. Vamos exemplificar um pouco melhor isto. No nosso caso, a gente tem dois elementos de trabalho, o cilindro A e o cilindro B. Muito bem. Então a gente vai ter aqui, ó, cilindro A, cilindro B. Vamos chamar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Passo 1, 2, 3, 4 e 5. Embaixo, o cilindro está recuado. Em cima, o cilindro está avançado. Para os dois casos. Então, se a gente observar aqui, ó, antes de ter o primeiro passo, qual é a posição de cada cilindro? Então, o cilindro A está recuado, o cilindro B está recuado. O primeiro passo seria qual? Provocar o avanço do cilindro A, enquanto o cilindro B permanece recuado. Com o cilindro A avançado, qual seria o próximo passo? Avançar o cilindro B, e o cilindro A permanece avançado. Terceiro passo, o cilindro A retorna, enquanto o cilindro B permanece avançado ainda. E o último passo, o cilindro B retorna. Uma outra maneira de representarmos é a que chamamos de diagrama trajeto-tempo. Neste diagrama, o trajeto de uma unidade construtiva vai ter que levar em conta o tempo. Então, contrariamente ao diagrama de trajeto-passo, que não sabemos a duração de cada movimento. No caso de trajeto-tempo, é adequado a gente representar uma unidade de tempo para poder distinguir as diferenças de tempo de cada ação. Então, se a gente pegar aqui nesse esquema, por exemplo, ó, nós temos uma barra aqui embaixo com uma divisão de tempo. Aqui não está especificado o tempo, mas vamos supor que fosse cada tracinho desse aqui, cada escala represente 1 segundo. Se a gente interpretar esse gráfico aqui, nós poderíamos dizer o seguinte, ó, o cilindro A avança e leva 1, 2, 3 segundos para avançar. Depois o cilindro B vem, avança, também leva 3 segundos para avançar. Aí o cilindro A vai retornar e o retorno é mais rápido, ó. Então ele levaria apenas 2 segundos. E depois o retorno do B, que também levaria 2 segundos. Então aqui a gente consegue visualizar diferenças de tempo entre avanço e retorno. Pode haver diferença entre um cilindro e outro, certo? Esse é menos usual. O mais usual é o diagrama trajeto-passo. Então, enquanto o diagrama trajeto-passo oferece uma melhor visão das trajetórias, no diagrama trajeto-tempo a gente vê com mais clareza as diferentes velocidades de trabalho. Ok? Muito bem. Aqui nós vamos definir métodos para a construção dos esquemas de comandos pneumáticos. O primeiro método, que a gente chama de método intuitivo, ele não tem uma regra geral, ele tem apenas um modo de tornar uma sequência mais lógica. Então, o método intuitivo, eu imagino o que a máquina precisa fazer e vou construindo o meu circuito, certo? Sem nenhuma regra específica. Então, para a confecção do projeto, estou colocando aqui uma sequência de passos que seriam os mais adequados para montarmos o circuito pneumático. Então, a primeira coisa que deveremos fazer é definir a sequência de trabalho da máquina. O segundo passo, elaborar o diagrama de trajeto-passo. Terceiro, colocar nesse diagrama de trajeto-passo os elementos fins de curso que vão ser utilizados. Próximo passo, desenhar os elementos de trabalho, no caso os nossos cilindros. Depois, colocar no esquema a posição correta dos fins de curso, conforme o diagrama trajeto-passo efetuado anteriormente. Próximo passo, desenhar os elementos de comando correspondentes. Então, sempre vão ter válvulas de comando ligadas aos cilindros.
Sétimo passo, desenhar os elementos de sinais, que vão estar mandando sinais para as válvulas de comando. Oitavo passo, desenhar os elementos de entrada de energia, no caso, a unidade de conservação de ar e o ar pressurizado. Nono passo, ligar as linhas, fazendo a ligação entre todos os componentes que vão fazer parte do circuito pneumático. Desde o elemento de trabalho, as válvulas de comando, válvulas de sinais e demais componentes que existirem. Como 10º passo é a numeração dos elementos, que é muito importante. Existe uma videoaula falando especificamente sobre como identificar os elementos. 11º passo e o 12º vão ser mais específicos quando a gente começar a estudar métodos um pouco mais complexos e não um método intuitivo, certo? Então, quando houver sobreposição de sinais e outras coisas mais. Então, a gente vai precisar verificar isso e introduzir algumas condições marginais. Muito bem. Então, agora, para a gente voltar e fazer a construção daquela máquina que serviu de modelo para nosso exemplo prático, vamos voltar a ver a máquina. Então, nós temos aqui a nossa máquina, onde vamos ter um cilindro para levantar o pacote, o outro cilindro para empurrar para outra esteira. Ok? Muito bem. Se formos definir a sequência, seria os pacotes que vão chegar sobre uma esteira, eles vão ser elevados por um cilindro pneumático, no caso o nosso primeiro cilindro, vamos chamar de cilindro A. Empurrados para uma segunda esteira através do cilindro B. E o cilindro B só pode retornar após o cilindro A tiver retornado completamente. Isso é uma condição que estamos adotando. Não seria obrigatoriamente isso o funcionamento da máquina, mas para o nosso exemplo especificamente estamos adotando este critério. O sinal de partida deve ser dado através de um botão manual pulsante. Então, um botão pulsante. Cada ciclo de trabalho que eu quiser fazer, aperta um botão pulsante. Se a gente trabalhar com o que a gente vai chamar de ciclo contínuo, o sinal de partida sempre deve ser dado através de um botão com trava. Então, o botão com trava, eu aciono o botão, deixo ele travado, ele vai ficar trabalhando, a máquina vai ficar repetindo as ações indefinidamente enquanto o botão estiver acionado. Então, vamos voltar agora, seguindo os nossos 12 passos lá atrás. Primeiro passo seria o quê? Qual é a sequência de trabalho? Então, a gente vai adotar, escrever a sequência através de letras e sinais. Então, a nossa máquina vai ser: o cilindro A avança, A+. O cilindro B avança, B+. O cilindro A recua, A-. O cilindro B recua, B-. Muito bem. Escrito a sequência de trabalho, a próxima etapa é desenharmos o diagrama de trajeto passo. Então, eu tenho 2 cilindros. Eu sempre vou fazer na sequência aqui, de cima para baixo, a ordem dos cilindros. Então, cilindro A, cilindro B, se houvesse um terceiro cilindro C e assim por diante. Vou colocar 2 linhas aqui, sendo a linha de cima para representar quando ele está avançado, a linha de baixo quando ele está recuado. Para os 2 cilindros, a mesma coisa. Ok? Aí, vamos começar a desenhar aqui, ó, linhas verticais. Então, a primeira linha vertical é o início do processo. Qual é o primeiro passo? O cilindro A tem que avançar e o B continua recuado. Segundo passo, o cilindro B vai avançar enquanto o B permanece avançado. Terceiro passo, o A e B estando avançado, aí o cilindro A recua e o B permanece avançado. Último passo, o A já estando recuado, o cilindro B retorna. E para por aí. Agora, eu tenho que definir onde que vai ficar os fins de curso que vamos ter que utilizar. No caso, nós devemos reescrever a sequência e abaixo das mesmas a gente vai colocar a numeração das válvulas que vão provocar os movimentos desses cilindros. Como assim? Vamos ver. Então, a nossa sequência é A+, B+, A-, B-. Qual é a válvula que vai provocar o avanço do cilindro A? Então, aí nós temos que lembrar as regras de numeração. O cilindro A vai ser chamado
1. Cilindro B, 2. Se tivesse um cilindro C, 3 e assim por diante. Então, qual é o cilindro? Cilindro 1. Avanço par. Então, aqui 1.2. Próximo passo. Avanço do cilindro B. Seria o quê? Bom, cilindro B, 2. Avanço 2, 2.2. Terceiro passo. Recuo do A. Então, qual é o cilindro? Cilindro 1. Recuo, numeração ímpar, 1.3. E o último passo, recuo do cilindro B. Cilindro B, 2. Recuo 3, 2.3. Então, numeramos aqui as válvulas necessárias para fazer os acionamentos dos cilindros. Neste caso, especificamente, o posicionamento de cada rolete é obtido vendo o movimento anterior. Aí, no caso de ciclo contínuo, a gente vai ter que lembrar que o movimento anterior ao primeiro é o último. Então, quando o B recuar e for iniciar no próximo processo, seria o A+. Então, o movimento anterior ao A+, é o B-. Se fosse um ciclo único, um botão manual estaria comandando o avanço de A. Os demais teriam que ser roletes posicionados nos cilindros. Onde eu coloco o rolete 2.2? Eu olho o movimento anterior. Qual é o movimento anterior ao B+? É o A+. Então eu vou colocar no avanço do A, ou seja, no final do cilindro, a válvula 2.2. Próximo. Onde é que eu vou colocar a válvula 1.3? Que vai provocar o recuo do A. Bom, qual é o movimento anterior? B+. Então, no avanço do B, eu devo colocar a válvula acionada por rolete 1.3. Próximo. Onde é que eu vou colocar o 2.3 que vai provocar o recuo do B? Olho para o movimento anterior. Quando o A recua, então no recuo do A, ele deve acionar a válvula 2.3. E o primeiro? Se for em caso de ciclo contínuo, devemos lembrar que o movimento anterior ao A+, é o B-. Então, se eu for fazer ciclo contínuo, em vez de um botão pulsante aqui, eu vou utilizar também um rolete e vou posicioná-lo no recuo do B, que é o movimento anterior. Então, 1.2 passa a ser então uma válvula acionada por rolete, posicionada no retorno do B. Então, se para ciclo único, 1.2 seria uma válvula acionada por botão pulsante. No caso de ciclo contínuo, 1.2 deve ser uma válvula acionada por rolete e vamos ter que ter uma válvula com um botão com trava em série para dar a partida ao sistema. Então, para ciclo contínuo, válvula acionada por rolete em série com uma válvula acionada por botão com trava. O que mais? Temos o diagrama trajeto-passo. Nesse diagrama trajeto-passo, nós devemos colocar agora aqui as válvulas definidas no passo anterior. Então, se a gente vier aqui, nesse exemplo, em vez de fazer ciclo único, vamos fazer para ciclo contínuo. Então, quem é que vai dar a partida do sistema? Botão com trava. Então, apertando o botão com trava 1.4, o primeiro movimento é o avanço do cilindro A. Quando o cilindro A chegar em cima, ele deve acionar quem? Então, ele deve acionar 2.2. Por quê? Porque o próximo movimento é o cilindro B que tem que avançar. Cilindro B, 2. Avanço 2. Então, 2.2 vai provocar o avanço do cilindro B. Quando o cilindro B chegar em cima, quem ele deveria acionar? Então, eu vou observar o seguinte. Quando o cilindro B chegar em cima, ele tem que provocar o recuo do cilindro A. Cilindro A, 1. Recuo, 3. Então, 1.3. Próximo movimento. Quando o A retornar, ele deve
acionar uma válvula por rolete que tem que provocar o recuo do cilindro B. Cilindro B, 2. Recuo, 3. Então, ele tem que acionar um 2.3 para provocar o retorno do cilindro B. Quando o cilindro B recuar, o que ele deveria acionar? Ele deveria acionar a válvula acionada por rolete 1.2, que estando em série com o botão com trava 1.4, vai iniciar o movimento. Então, aqui a gente costuma colocar que o último movimento é igual ao primeiro. Então, quando termina o processo, já inicia um novo ciclo. É um ciclo repetitivo, chamado de ciclo contínuo. Com isso já definido, nós devemos desenhar os elementos de trabalho. No caso, temos 2 cilindros, devemos desenhar os 2 cilindros. Próximo passo, colocar a posição correta dos fins de curso. Aí devemos voltar e relembrar o que vimos anteriormente. Então, aqui nós vimos onde é que eu devo posicionar cada desses elementos aqui. Bom, então eu vou vir aqui e vou olhar. O primeiro deles é quem? 1.2. 1.2, onde é que eu devo colocar? No recuo do cilindro B. Então eu vou vir aqui, ó, quando o cilindro B recuar, deve acionar uma válvula com rolete 1.2. Próximo, 2.2. Onde devo colocar a válvula 2.2? 2.2 tem que ser no avanço do A. Então, quando o A avançar, deve bater em 2.2. Próximo, 1.3. Onde eu vou posicionar? No avanço do cilindro B. Então, eu vou vir aqui, no avanço do cilindro B, ele deve acionar 1.3. E onde devo colocar a válvula 2.3? A válvula 2.3 deve ser no retorno do cilindro A. Então, eu vou vir aqui no retorno do cilindro A, 2.3. Então, as válvulas acionadas por roletes, agora colocadas devidamente em função desse diagrama, vai provocar exatamente este movimento, ou seja, A mais, B mais, A menos, B menos. Próximo passo seria desenhar os elementos de comando, que seriam as válvulas de comando. Então, eu vou vir aqui embaixo, vou colocar 2 válvulas de comando. Lembrando, se estamos utilizando o cilindro de duplação, válvula 5, 2 vias. Vamos adotar a posição inicial do quadrado do lado direito. Então, é aqui que deve sair as ligações. Próximo passo, desenhar os elementos de sinais. Então, já posicionamos a válvula de comando. Agora, vamos colocar os elementos de sinais. Vamos lembrar que aqui na nossa válvula, o lado esquerdo vai provocar avanço, o lado direito, retorno. Então, esta válvula do cilindro A, esta válvula para o cilindro B. Então, primeiro movimento, avanço de A. Então, do lado esquerdo, provoca avanço. Se fosse uma única vez, uma válvula acionada por botão pulsante. Se for ciclo contínuo, eu coloco aqui no lugar uma válvula acionada por botão com trava, em série com uma válvula acionada por rolete para iniciar o movimento. Agora temos aqui que observar que a válvula 1.2 inicia acionada. Se ela inicia acionada, então 1.2 é que vai provocar o avanço do cilindro A. Se ela começa acionada, eu devo indicar através de uma paredinha aqui, dizendo, ó, o rolete começa acionado. Por este motivo, as linhas devem sair do lado esquerdo do quadrado, porque ele está acionado. Então, as ligações estão aqui deste lado. Não pode haver nenhuma ligação do lado direito do quadrado. Próximo, o rolete que está no início de cada cilindro, então, tem que estar indicado que está acionado e as suas vias na posição esquerda. Vamos vir do lado de cá, então. Este cilindro que é 2.3, que também começa acionado, vai provocar o recuo do cilindro 2.
2.3. Então ele começa acionado, vai estar do lado direito aqui, porque vai provocar recuo, e tem que indicar acionado. Próximo. A válvula 2.2, que vai atuar no avanço do cilindro 2, está lá em cima do cilindro A. Então ela não está acionada, as posições dela iniciais do lado direito. A outra válvula, que é a válvula 1.3, que provoca o recuo do cilindro A, onde é que ela está posicionada? Lá em cima no cilindro B. Se ela está lá em cima, ela não está acionada. Então, a posição é do lado direito aqui que eu tenho que desenhar. Ok? Muito bem. Qual é o próximo passo? Bom, já desenhei esses elementos. Agora, eu devo desenhar os elementos de entrada do circuito, abastecimento de energia, que seriam o quê? Unidade de conservação de ar simplificada e entrada de pressão. Então, eu tenho que pôr uma entrada de pressão e a unidade de conservação. Lembrando que é obrigatório toda máquina ter uma unidade de tratamento do ar na entrada, para controle da pureza do ar e também da pressão de trabalho. Muito bem. Feito isso, aí vamos começar a desenhar as linhas, fazendo as ligações. Estas linhas aqui na prática vão ser o que lá no nosso circuito? As mangueiras que vão estar fazendo as ligações, por onde o ar pressurizado vai estar caminhando. Então, primeira coisa que eu vou fazer, ligar as válvulas aos cilindros. Depois, válvula de comando, devemos lembrar, então aqui eu vou começar a alimentação, que toda válvula de comando deve estar ligada diretamente na unidade de tratamento de ar. Válvula de comando nunca pode ter nada aqui no meio do caminho, ela tem que vir direto da unidade de tratamento de ar. Então, válvula do lado de cá, a outra válvula do lado de lá. Fiz as ligações e vou continuar as ligações agora. Ó. Então, vou ligando as válvulas aqui. Esta válvula com trava vai estar em série com um rolete. No caso aqui, o rolete 1.2. Então aqui, ó, as válvulas já estão numeradas. Né? Então coloquei, ó, 1.2, avanço de ar, 1.3, recuo de ar, 2.2, avanço de B, 2.3, recuo de B. O método que a gente adota, a gente não desenha a válvula onde ela fica fisicamente. Então a 2.3 ela está lá no início do cilindro A, mas eu no meu esquema eu vou desenhar ela aqui, ó, acionando para provocar o recuo do cilindro B, ok? E aí eu continuo fazendo as ligações. Outra coisa, tudo que é pilotagem, então aqui como é linha de pressão, que vai pilotar a válvula, a norma diz que tem que ser pontilhada, então vamos colocar linhas pontilhadas. E o que mais? Os escapes de cada válvula, então nós devemos desenhar os escapes de todas as válvulas, lembrando o quê? Que em cada componente desse só pode ter desenhos de linha saindo em um dos quadrados, nunca nos dois. Então, neste caso, a posição inicial da válvula é do lado direito, neste caso, do lado esquerdo, neste caso, do lado direito e assim por diante. Ok? Qual seria o próximo passo? Identificar os elementos e as vias deste circuito. Então, no caso dos elementos, cilindro 1, 1.0, cilindro 2, cilindro B, 2.0. Válvula que vai comandar o primeiro cilindro, 1.1, que vai comandar o segundo cilindro, 2.1. Aí, válvulas de sinal. Os nossos roletes, nós já adotamos, então, lá, 1.2, avanço de ar. 1.4, para ciclo contínuo. 1.3, recuo de ar, 2.2 para avanço de B e 2.3 para retorno de B. Aqui deveríamos também colocar as numerações das linhas pontilhadas, das vias e os demais vias aí do circuito. Tá? Aqui nós não vamos estar falando sobre isso. Muito bem.
Devemos também numerar a unidade de tratamento diário, que é um componente. Então, a numeração para este tipo de componente é 0,1. As demais condições, se está tendo sobreposição de sinais, condições marginais, se tem tempo de parada, se vamos estar fazendo contagem no circuito, ou coisas parecidas, são para circuitos mais elaborados. Estaremos vendo isso em aulas futuras, ok? Espero que com essas indicações da aula de hoje, fique mais fácil vocês construírem os circuitos pneumáticos que vão sendo desenvolvidos ao longo dos nossos cursos. Aqui estão algumas referências para quem quiser ver mais detalhes sobre a construção de circuitos pneumáticos. Ok? Muito obrigado. Até uma próxima videoaula. Abraço a todos.